Well, thank you. Thank you for that beautiful music. Good evening, everyone. Boa noite a todos, muito obrigado por esta linda música. We had the same thing last night. Sorry? It was the same last night. Foi o mesmo a noite passada. So I'll try again. Good evening, everyone. Então vou tentar novamente. Boa noite a I'm todos. relieved. I'm glad to see my good friends Norman and Gail Wrights here all the way from California. That's a blessing. Estou contente de ver aqui dois amigos meus que vieram da Califórnia, que é uma grande bênção poder vê-los aqui. And I'm glad that you are here, wherever you are from. Thank you for being here tonight. E estou também muito agradecido por estarem aqui esta noite. De onde quer que venham, obrigado por estarem aqui esta noite connosco. I believe this would be a good opportunity for me to personally thank ASI on behalf of It Is Written. Eu penso que seria agora uma boa oportunidade para agradecer, a título pessoal, também em nome do It Is Written, a ASI. I mentioned last night that earlier this year we held an evangelistic series in Prague, in Czech Republic. Eu mencionei na noite passada que mais cedo neste ano tivemos um evento evangelístico na República Checa, em Praga. Last year we held a series of meetings in Paris, in France. E no ano passado também tivemos uma série de conferências em Paris, França. And both of those series of meetings were helped immensely by the support and the dedication and the hard work of the ASI organizations in those countries. E ambos os eventos foram grandemente ajudados pelo esforço, dedicação e empenho da ASI Europa. In fact, I think it's fair to say that those series of meetings were made possible by the ASI organizations. E penso que é justo dizer que esses eventos foram tornados possíveis mesmo pela ajuda da ASI Europa. And I'm very grateful. E eu estou muito grato por isso. And I'm convinced that ASI Europe is all about evangelism. E eu estou convencido que a ASI Europa realmente está extremamente focada e 100% da sua atividade está focada no evangelismo. Well, we'll begin right away tonight. We're going to pray together. E vamos começar imediatamente, vamos orar juntos. And we shall expect that God will bless us tonight. Let us E pray. esperamos que Deus nos abençoe esta noite. Vamos orar. Our Father in heaven, Pai nosso que estás no céu, we come to you tonight in the name of your Son Jesus. vimos até ti esta noite em nome do teu Filho Jesus. We are grateful tonight Estamos muito gratos esta noite, Senhor. that you have called us out of darkness and into your marvelous light. Porque nos chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz. We pray tonight for your special blessing Pedimos, Senhor, esta noite pela tua bênção especial. and appeal to you that you would touch our hearts in a way that we would respond E apelamos para que toques os nossos corações de uma forma que possamos responder, Senhor. and do in us now what needs to be done. E faz em nós, Senhor, aquilo que é preciso, ou que é necessário fazer, Senhor. We ask your blessing and we pray in Jesus' name. Te pedimos esta bênção e oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. The Syrian army was occupying the territory on the east side of the River Jordan. O exército sírio estava a ocupar o território da parte leste do Rio Jordão. Things were perilous for Israel again. E as coisas estavam muito perigosas para Israel, mais uma vez. God had got Israel out of scrape after scrape after scrape. Deus tinha tirado Israel de aperto atrás de aperto atrás de aperto. What would God do now? E o que é que Deus iria fazer agora? And what would be the response of his people? E qual seria a resposta do seu povo? This was a tremendous threat to the survival of the nation of Israel. Esta era uma ameaça tremenda à sobrevivência do reino de Israel. So we open up our Bibles tonight to 2 Kings chapter 13. E, portanto, abrimos as nossas Bíblias esta noite em 2 de Reis 13. 2 de Reis 13. And we'll begin by looking in verse 15. E vamos começar por versículo 15. What had happened was that King Joash had come to the prophet Elisha for help. E o que acontece aqui é que o rei Joás tinha ido ao profeta Eliseu à procura de ajuda. And that says a lot about the mercy of God. E isso diz muito acerca da misericórdia de Deus. King Joash was an idolater. O rei Joás era um rei idólatra. He lived in open violation of the word of God. Ele vivia em desobediência aberta à lei de Deus. And yet God was still willing to work through this man to bring deliverance to Israel. E mesmo assim Deus estava disposto a trabalhar através deste homem para trazer libertação ao povo de Israel. Elisha was on his deathbed. Eliseu estava no seu leito de morte. And Joash came to him and begged of him the help of heaven. E Joás veio até ele e pediu-lhe ajuda da parte do céu. And we read this in verse 15. E lemos isto no versículo 15. Elisha said to him, "Take bows and arrows."
toma um arco e flechas. And so he took to him bows and arrows. E tomou um arco e flechas. And he said to the king of Israel, put your hand upon the bow. And he put his hand upon it. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. And Elisha put his hands upon the king's hands. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. And as Elisha was there as a representative of God, E ao Eliseu estar ali em representação da parte de Deus, it is a reminder to us. é-nos lembrado, It is a reminder to us that if our hands are in the hands of God, then our hands are in the right place. é um lembrete que se nós tivermos as nossas mãos nas mãos de Deus, então as nossas mãos estão no lugar certo. If you are looking for deliverance, Estamos à procura de libertação. if you are looking for God to do a great thing, Estamos à espera que Deus faça algo poderoso. if you're not sure of the way forward, Se não estamos certos do caminho a seguir, just be sure that your hands are in the hands of God. então é bom termos a certeza que as nossas mãos estão nas mãos de Deus. And then God is able to do something great. E então Deus poderá fazer algo de maravilhoso. He said to the king, open the window eastward. E disse, abre a janela para o oriente. He opened it, and then Elisha said, shoot, and so he shot. That is, he shot the arrow. E abriu-a. E então disse Eliseu, atira. E ele atirou. The arrow, he said, the prophet said, the arrow of the Lord's deliverance and the arrow of deliverance from Syria. E Eliseu disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. And notice what he said next. E notem o que ele diz a seguir. He said, you will smite the Syrians in Aphek until you have consumed them. Porque ferirás os sírios em Afec até os consumires. And then the prophet said something a little bit curious. E depois o profeta diz algo um pouco curioso. He said, take the arrows. Disse mais, toma as flechas. So the king took the arrows in his hand. E o rei então tomou as flechas na sua mão. The prophet said to the king of Israel, strike upon the ground. E então o profeta disse ao rei de Israel, fere a terra. The king struck the ground 3 times. E o rei feriu a terra com as flechas 3 vezes. And then he did something that he shouldn't have done. E depois fez algo que não devia ter feito. He stopped striking the ground. Ele parou de atingir a terra. And the man of God was angry with him. E o homem de Deus, o profeta, ficou zangado com ele. He said to the king, you should have smitten 5 or 6 times. E disse 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Then you would have smitten Syria until you had consumed it. Então feririas os sírios até os consumir. Whereas now you will defeat the Syrians only 3 times. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. I'd like you to think about that. E eu quero que pensem nisto um momento. The Bible says the prophet was angry. A Bíblia diz-nos que o profeta se zangou, se indignou. I'm not willing to say that God was angry, E eu não quero dizer com isto que Deus se irou com o rei. but if the prophet was God's spokesperson, Mas se o profeta era o porta-voz da parte de Deus, his anger was at least a representation of the displeasure of God. a sua ira era, no mínimo, uma representação do desfavor, do desagrado da parte de Deus. And what was it that upset the prophet? E o que é que portanto, transtornou o profeta? Or what was it that upset God? Ou podemos dizer o que é que transtornou a Deus também? O que é que Simply Deus? this. Simplesmente isto. The king didn't make big enough demands upon God. O rei não fez exigências suficientemente grandes da parte de Deus. He asked God for 3 victories. Ele pediu a Deus 3 vitórias. He should have asked God for every victory heaven had. Ele devia ter pedido a Deus por todas as vitórias que o céu lhe podia dar. God wanted the king to make big demands upon him. Deus queria que o rei fizesse grandes exigências a Deus. All of the blessings of heaven are at God's disposal. Todas as bênçãos do céu estão ao dispor de Deus. And when you ask for something small, E quando nós pedimos algo de pequeno, God is not on it. Deus não está nisso. When you ask for something great, Quando nós pedimos algo de grandioso, now you're starting to understand that God is in the business of doing great things. então nós podemos compreender que nessa altura que Deus está no negócio, na atividade de fazer grandes coisas. The king asked for little. O rei pediu pouco, coisas pequenas. And we must make sure tonight that we don't make the same mistake. E temos que certificar-nos esta noite que não cometemos o mesmo erro. I have read the advertising, I have read the theme for this ASI convention. Eu vi a publicidade, li o tema desta convenção ASI, And it is a big theme. e é um tema em grande. In fact, it's a very big theme. E na verdade é um tema bastante grande, é um assunto bastante grande. Time to wake up Europe.
É tempo de despertar, de acordar a Europa. Time to wake up Porto would have been big enough. Tempo de acordar Porto seria grande o suficiente. But the organizers of this convention have gone so far as to say, it's time to wake up an entire continent. Mas os organizadores deste evento acharam por bem que era a altura de acordar um continente inteiro. A continent that in recent years has done everything it can to resist the gospel of Jesus Christ. E um continente que nos anos recentes tem feito tudo possível para resistir aos apelos da parte de Deus. But friend, God is waiting to wake up Europe Mas amigo, Deus está à espera para realmente acordar a Europa. and wake up the whole world. E acordar, na verdade, o mundo inteiro. You see, God will do that via the work of evangelism. E Deus vai fazer isso através do trabalho dos evangelistas. The world will not just suddenly arouse itself out of its sleep, O mundo não vai só por si despertar do sono. but it is the work of proclaiming God's end-time message that will wake up Europe. Mas é o trabalho, a obra de proclamar a mensagem para o fim do tempo que realmente vai despertar a Europa. And I don't simply mean public evangelism, E eu não falo simplesmente de evangelismo público, although I certainly mean that. embora também inclua esse, But evangelism in all of its forms. mas estou a falar de evangelismo em todas as suas formas. God's people taking the Great Commission seriously. O povo de Deus a tomar a grande comissão da parte de Deus a sério. Seriously enough that they want to wake up the street on which they live, De forma séria o suficiente para acordar a rua onde eles vivem. the town in which they live, A cidade onde eles vivem. the province in which they A live, província onde eles vivem. the nation in which they A live, nação onde eles vivem. and the entire continent in which they live. E o continente inteiro onde eles vivem. God's looking for us to take evangelism seriously. Deus está à espera que nós tomemos o evangelismo a sério. Not something we do from time to time, Não algo que nós fazemos de vez em quando. but that which we live and breathe and eat and sleep. Mas que vivamos, respiramos, comamos, dormamos acerca com o evangelismo. Our lives given to the work of reaching others for Jesus Christ. As nossas vidas entregues ao trabalho de alcançar outros para Jesus. God can work miracles for His people as they work and do their part with untiring energy. Deus pode fazer milagres pelo seu povo desde que eles façam a sua parte com energia incansável. Let me put it this way. Deixem-me colocar isto desta forma. If we work, Se nós trabalharmos, God will work. Deus também irá fazer a sua parte do seu If trabalho. we put our energy to the task God has set before us, Se nós dedicarmos energia à tarefa que Deus nos atribuiu, something great will be done. algo maravilhoso será feito. And let me say this. E deixem-me dizer isto. If we do nothing at all for the sake of the gospel, Se não fizermos nada pelo Evangelho, the gospel will still go to the world, o Evangelho à mesma será pregado a todo o mundo. but it won't go to the world through you and me. Mas não será através de mim e de vocês. God will raise up others to reach this continent with the three angels' messages. Deus irá suscitar outros que acordem este continente com a mensagem dos 3 anos. And we shall lose the blessing and the advantage that we might have had. E perderemos nós as bênçãos e as vantagens que isso nos traria participar nessa obra. Is it a big job that God has given to us? É uma grande tarefa que Deus nos atribuiu. It's an enormous job. É uma tarefa enorme. But God is in the business of doing big things. Mas Deus está no negócio de fazer grandes coisas. Listen to this quote from The Desire of Ages, page 825. Ouçam esta citação do livro Desastre das Nações, página 835. It is in doing Christ's work that the church has the promise of His presence. É ao fazer a obra de Cristo que a Igreja tem a promessa da sua presença. In other words, if we're not doing His work, Por outras palavras, se não estivermos a fazer o seu trabalho, we cannot be assured that we have His presence with us. não podemos ter a certeza de que temos a sua presença connosco. That's a very big statement. E isto é uma afirmação muito importante, muito grave. The very life of the church depends upon. A própria vida da Igreja depende de... Now you must want to know what I'm about to say next. De certeza que estão interessados ou querem saber aquilo que eu vou dizer a seguir. What does the very life of the church depend upon? De que é que depende a própria vida da Igreja? Ellen White said the very life of the church depends upon her faithfulness in carrying out the Lord's commission. Ellen White disse que a própria vida da Igreja depende da sua fidelidade em cumprir a obra de Cristo. To neglect this work is surely to invite spiritual feebleness and decay. Negligenciar esta tarefa certamente que é convidar a fraqueza espiritual e decaimento.
where there is no active labor for others, onde não há trabalho ativo em favor dos outros, love wanes and faith grows dim. o amor esmorece e a fé também decai, desaparece. This continent needs evangelism, Este continente precisa de evangelismo, just as the rest of the world tal does. como o resto do mundo também precisa. But we need to be involved in evangelism for our own spiritual well-being. Mas nós também precisamos estar envolvidos no evangelismo pelo nosso próprio bem-estar. Show me a dying church. Mostrem-me uma igreja a morrer, a desaparecer. Show me a conference that is going nowhere. Mostrem-me uma conferência que não está a ter grandes resultados nenhum. And I will be able to diagnose its spiritual problem. E eu poderei diagnosticar o seu problema espiritual. No vision for or commitment to the work of sharing the gospel. Essa igreja ou a conferência não terá visão nem nenhum empenho na obra de Cristo. Because it's sharing the gospel that brings life to our churches and life to our souls. Porque é partilhar a verdade da obra de Cristo que traz vida e energia realmente às nossas igrejas. Time to wake up Europe. É tempo de acordar a Europa. Now, is that a big job? Será que isso é uma tarefa grande, That importante? is an audacious idea. É uma ideia audaz, But that's okay. mas está tudo bem. Will it be easy to do? Será uma tarefa fácil de concluir? If it was easy, it would have been done already. Se fosse fácil, já estaria feito. But those things that are worth doing are seldom easy. Mas as coisas realmente valem a pena fazer, raramente são fáceis de conseguir. We are often met with challenges. Normalmente encontramos desafios, And we must meet the challenges and go forward in spite of them. mas devemos enfrentar os desafios e continuar em frente, apesar dos desafios. Don't expect everybody to support you. Não esperem que todas as pessoas vos vão apoiar. Don't expect everybody to agree with you. Não esperem que todos irão concordar convosco. They didn't agree with Jesus, Eles não concordaram com Jesus, nor did they agree with the Apostle Paul. nem com o apóstolo Paulo. But they went forward anyway and turned the world upside down. Mas eles foram em frente à mesma e viraram o mundo do avesso. Now there's somebody that most Portuguese people have never heard of. Há alguém que a maior parte dos portugueses nunca ouviu falar. A man named Cristiano Ronaldo, Uma pessoa chamada Cristiano Ronaldo, the captain of the Portuguese national football team. o capitão da equipa da seleção portuguesa de futebol. And when he transferred to Real Madrid, he was the most expensive football player on the planet. E quando ele foi transferido para o Real Madrid, foi a transferência mais cara da história do planeta. But if Ronaldo had let difficulties get in his way, Mas se o Cristiano Ronaldo tivesse deixado que as dificuldades se interpusessem com o sucesso no seu caminho, you would never have heard of him. nunca teriam ouvido falar dele. At the age of 15, he was diagnosed as having an irregular heartbeat Aos 15 anos foi diagnosticado uma arritmia cardíaca. that might easily have put him out of football altogether. E isso só, portanto, era o suficiente para o afastar de uma carreira no futebol. But he wouldn't be stopped by the serious condition. Mas ele não se deixou parar, ou não se deixou desanimar por esta condição séria do coração. Séria. He had surgery upon his heart. Ele, portanto, teve uma cirurgia no coração A few days later, he was back training. e uns dias mais tarde já estava a treinar outra vez. And any Portuguese will say, we thank God for that. E qualquer português dirá, graças a Deus por isso. Now, I don't care too much about football, I'll be honest with you. Eu vou ser honesto, eu não ligo muito a futebol. Rugby, now that's another matter. Quanto ao rugby, isso é outro assunto. But the point is, you cannot let difficulties turn you back. Mas a questão é, não podemos deixar que as dificuldades nos desviem do caminho. One of Nos the desanimem. most famous citizens of Porto is someone who wouldn't let difficulties turn her back. Uma das cidadãs, das cidadãs mais conhecidas do Porto é também alguém que não deixou que as dificuldades a desanimassem. I sat in front of my television set and I watched her win a gold medal at the Seoul Olympics. Eu estava em frente à minha televisão e via a ganhar portanto, a maratona nas Olimpíadas de Seul. Her name was Rosa Mota, O nome dela é Rosa Mota. and she's a marathon runner. E ela, portanto, corria a maratona. Won 14 of the 21 marathons she entered. E ganhou 14 das maratonas em que participou. One of the greatest female marathon runners of all time. Uma das corredoras de maratona mais conhecidas e famosas de todo o tempo. And if she let difficulties get in her way, E se ela tivesse permitido que as dificuldades se pusessem no caminho dela, she would never have run a marathon. nunca teria corrido a maratona. They're difficult. They are difficult to As run. maratonas são difíceis de correr. More than 42 kilometers. Mais de 42 quilómetros. Who would do that? E quem é que é capaz de fazer isso? Somebody determined to see it done. Alguém que está realmente determinado em acabar, em conseguir fazer a maratona. We aren't involved in the work of God because it is easy. Nós não estamos envolvidos com o trabalho de Deus porque é fácil de fazer The o trabalho. task is great.
A tarefa é grandiosa. The rewards in earthly terms are not. E as recompensas em termos de terrenos não são. But it is a task worth accomplishing. Mas é uma tarefa que vale a pena acabar, concluir. The world must know that there is a balm in Gilead. O mundo tem de saber que existe bálsamo em Gileade. The dying must know that they can find life. Os que estão a morrer precisam de saber que podem encontrar vida. The hopeless have to be told that there is hope. Aqueles que não têm esperança têm que saber que existe esperança. And the weak must know that they can unite with the strength of God. E os fracos têm que saber que podem unir-se à força de Deus. It's time to wake up Europe. É a altura de despertar a Europa. Difficulty isn't the question. As dificuldades não são o problema. Because the Bible says all things are possible with God. Porque a Bíblia nos diz que todas as coisas são possíveis para Deus. We're talking about waking up Europe. Estamos a falar de acordar a Europa. And we're joining with God in this work. E estamos a juntar-nos a Deus neste trabalho. The God who opened up the Red Sea. O Deus que abriu o Mar Vermelho. He caused the walls of Jericho to fall down. Aquele que fez com que as muralhas de Jericó caíssem. He carpeted the desert with food for 40 years. Aquele que cobriu a face do deserto com comida durante 40 anos. He caused the sun to go backwards in the sky. Aquele que fez o sol andar para trás no céu. Evangelism isn't our work. O evangelismo, na verdade, não é uma tarefa nossa. It's God's work. Mas é uma tarefa de Deus. And we unite with God and work with Him while He gets the job done. E unimos-nos a Deus e trabalhamos com Ele enquanto Ele realmente faz o trabalho. I want you to keep this in mind. E eu quero que mantenham isto na vossa mente. We don't get to pick our time in evangelism. Não nos compete a nós escolher o tempo no evangelismo. If God has planted you in tough territory, Se Deus te colocou num território difícil, it's tough territory. é um território difícil. Now, it was one thing to be preaching in Moscow just after the fall of communism. É algo para pregar o Evangelho depois da queda do comunismo. But it's another thing to be preaching in Moscow today. Mas é uma coisa diferente pregar em Moscovo hoje. Times change. Os tempos mudaram. If God has put you someplace where it's more challenging to win a soul, Se Deus o colocou num sítio onde é mais difícil ganhar uma alma, then praise Him that He has put you there, because clearly He has faith in you. então louva-o porque Ele te colocou ali, porque claramente Ele tem fé em ti. I have spoken to many missionaries who have served in India. Eu falei com muitos missionários já que serviram na Índia. One friend of mine was the division president in India. Um amigo meu foi presidente da divisão na Índia. And while he was there, 1 million people were baptized in 7 years. E durante o seu ministério, 1 milhão de pessoas foram batizadas em 7 anos. Now they wanted to get 1 million baptisms in 5 years, Eles queriam obter 1 milhão de batismos em 5 anos, but they failed. mas não conseguiram. I don't think we call that a failure. Eu penso que não podemos chamar isso um falhanço. 1 million baptisms in 7 years. 1 milhão de batismos em 7 anos. But you know it wasn't always like that. Mas sabem que nem sempre foi assim. I have friends who were missionaries in India years ago, Eu tenho amigos que também foram missionários na Índia há muitos anos atrás. or they were the children of missionary parents. Ou que foram filhos de pais que eram missionários. Decades ago in India, Décadas atrás na Índia. they tell me that baptizing one person was like trying to get blood out of a stone. E eles dizem-me que conseguir um batismo que fosse era como tirar sangue, ou espremer sangue de uma pedra. If you baptized 2, it was Pentecost all over again. E se conseguissem batizar 2 era como se fosse outra vez o Pentecostes. But those faithful men and women weren't turned back by the difficulty of the task. Mas esses homens e mulheres fiéis não voltaram atrás por causa das dificuldades. They went forward for Jesus. Eles avançaram por Jesus. They began schools and hospitals. Iniciaram escolas, hospitais. They ran Bible studies and evangelistic Faziam meetings. estudos bíblicos e reuniões evangelísticas. And though their work was bathed in difficulty, E embora o seu trabalho estivesse banhado em dificuldades, it was those pioneers who laid the foundation for the million souls won decades later. foram esses fiéis que realmente estabeleceram as fundações para os milhões de almas que seriam ganhos mais tarde. Without their faithful work, we would still be wondering what to do in India. Sem o trabalho fiel da parte deles, ainda estaríamos hoje a perguntar-nos como fazer o trabalho na Índia. Instead, today's challenge is figuring out how to build churches fast enough. E em vez disso, hoje em dia, as nossas preocupações é como construir igrejas rápido o suficiente. What a fantastic challenge. Que desafio fantástico. We don't get to choose our moment. Não nos compete a nós escolher o momento. Don't be longing to be in the Philippines where it might seem a little easier. Não desejem estar nas Filipinas, onde pode parecer um pouco mais fácil. Thank God that you are His man, His woman, where He has put you. Graças a Deus porque são os homens de Deus, as mulheres de Deus, onde Ele vos colocou. And believe what Isaiah wrote.
E acreditem naquilo que Isaías escreveu. God's word will not return to him void. A palavra de Deus não voltará para ele vazia. Whatever we do in faith for Christ is not wasted. O que é que nós façamos em fé ou com fé em Cristo não será em vão. Eternity will demonstrate that your actions for Jesus today will pay great dividends. O céu mostrará que as vossas ações por Cristo hoje irão resultar em grandes dividendos. A friend of mine was searching around the attic of his house. Um amigo meu estava procurando no sótão da casa dele. Well, it wasn't a house. That's a generous term. Bem, não era uma casa, isso é um termo generoso. He found a book up there. Ele encontrou um livro lá em cima. He said to his mother, "Mother, what is this book?" E ele encontrou o livro e perguntou à mãe, mãe, que livro é este? He couldn't ask his father. He was not raised with a father in the home. Ele não podia perguntar ao pai porque ele cresceu sem pai em casa. She said, "I don't know what that old book is." Eu não sei que livro velho é esse. Some man came selling books door to door one day. I just bought that book. Apareceu um homem a vender livros porta a porta e eu comprei-lhe um livro. Never looked at it. I don't know what it is. Nunca olhei para ele, nem sei o que é. He started to read. Ele começou a ler o livro. He read his way all the way into the truth of the Word of God. E com esse livro ele encontrou, pôde ler toda a verdade da He palavra de read his Deus. way to baptism. Ele leu acerca do batismo. Today he is a professor in a Seventh-day Adventist university. Batizou-se e hoje é um professor numa igreja In an Adventist university. e numa universidade adventista. That Cole Porter will never know in this world that what he did for God has paid such great dividends. E aquele cultor nunca saberá nesta terra o trabalho que ele fez, os dividendos que realmente daí resultaram. Not only a professor, but a pastor and an evangelist and a man works in media, reaching souls by the thousands. Não apenas um professor, mas um evangelista, um homem que trabalha em mídia, que alcança almas aos milhares. Paul was settling a dispute among the Corinthians one time. Paulo, em certa altura, estava a resolver uma disputa entre os coríntios. He said, "I have planted. Ele disse, eu plantei, Apollos watered, Apolo regou, but God gave the increase." mas foi Deus que deu o crescimento. Paul said, "So then, neither is he that plants anything." Portanto, Paulo diz, também não é aquele que planta, não é nada, o que planta não é nada. Nor he that waters, Nem é aquele que rega, but God that gives the increase. mas Deus que dá o crescimento. If you are called to plant and you never see the harvest, plant for the Lord. Se é chamado a plantar e não vai nunca poder ver os resultados, plante para Deus. If you are called to water and you don't see the fruit develop on the vine, Se é chamado a regar e não vê o fruto a desenvolver-se na vinha, then water for the Lord, então regue para Deus, because it's time to wake up Europe. porque é a altura de acordar a Europa. God will take care of the harvest. Deus tomará conta da colheita. And that's what we're aiming for, a harvest. E é esse o nosso objetivo, a colheita. If you visit Lisbon, Se visitarem Lisboa, near the center of Lisbon, there's a large, what I would call a roundabout. no centro de Lisboa há uma praça muito grande. It's a huge thing. É enorme. In the middle of it, there's a big area, paved and grass. It's a great big area. E no meio há uma grande área pavimentada com relva, é uma área muito grande. And there's an enormous pillar. E há um pilar enorme. On top of the pillar, a statue, the statue of a man and a lion. E no topo do pilar há uma estátua de um homem e do leão. Portanto, Marquês de Pombal. The man is Marques de Pombal. O homem chama-se o Marquês de Pombal. He's the man who designed the rebuilt Lisbon after the great earthquake. E foi esse homem que desenhou, planificou a reconstrução de Lisboa após o terremoto de At the 1755. time, he was ridiculed and criticized Na altura ele foi ridicularizado e criticado, because he designed the city with wide streets, porque ele desenhou a cidade com ruas muito largas, wide avenues, avenidas muito largas, at least wide for back then. pelo menos largas para aquela altura, a altura dele. Big public squares. Praças públicas, praças muito grandes. People said they're too big. E as pessoas diziam, isso é muito grande. He answered by saying, "One day they will be small." E ele respondeu, um dia elas serão pequenas. You see, ladies and gentlemen, we might work today in some difficulty, Veem, senhores e senhoras, nós hoje podemos trabalhar em dificuldades. but one day the dam will burst Mas um dia a barragem irá arrebentar. and people will come flooding to the foot of the cross. E as pessoas irão com uma inundação aos pés da cruz. We have been told something encouraging. E foi-nos dito algo encorajador. One day, tribe after tribe from the ranks of the enemy will unite with the commandment-keeping people of God. Portanto, foi-nos dito que um dia, tribo após tribo das fileiras do inimigo se unirão com o povo que guarda os mandamentos de Deus. Can that happen here? Será que isso pode acontecer aqui? It will happen here. Irá acontecer aqui. God has promised. Deus prometeu.
And if we are faithful in what we do today, E se nós formos fiéis naquilo que fazemos hoje, we will see it happen in our lifetime. iremos vê-lo durante as nossas vidas. Or if we don't, Ou então, se não, surely those who come after us will. certamente aqueles que virão depois de nós verão It's isso time acontecer. to wake up Europe. É tempo de acordar a Europa. Dream big dreams. Sonhem sonhos em grande. Plan big plans. Planeiem planos grandiosos. Strike the ground. Atirem contra o céu como um Not rei. 3 times only. Não apenas 3 vezes apenas. But until our hands are bruised and bleeding, we must strike the ground. Mas até que as nossas mãos fiquem feridas e sangrentas de tanto atirar flechas contra o céu. Because it's time to wake up Europe. Porque é tempo de acordar a Europa. The great Scottish reformer John Knox O grande reformador escocês John Knox could have contented himself with preaching in a little Scottish village. podia-se ter contentado em pregar uma pequena vila escocesa. But he wouldn't. Mas ele não se contentou. He couldn't. Ele não podia. Driven by the Holy Spirit of God, Guiado, portanto, motivado pelo Santo Espírito de Deus. he cried out to God in prayer. Ele clamou a Deus em oração. And he said to God, "Give me Scotland or I die." Senhor, dá-me a Escócia ou então morrerei. He could have prayed for Glasgow. Eu podia ter pedido em oração apenas por Glasgow. Praying for Edinburgh would have been good. Ou por Edimburgo, seria bom também. But he prayed for a whole country. Mas ele orou por um país inteiro. And by the time God's work was done, E pela altura em que a obra de Deus estava concluída, Knox's influence and the influence of God was felt throughout the land. a influência de Knox e de Deus era sentida por toda a terra. It is said that Mary, Queen of Scots, said this: Diz que Maria, a rainha dos escoceses, disse isto. I fear the prayers of John Knox more than all the assembled armies of Europe. Eu temo mais as orações de João Knox do que todos os exércitos reunidos da Europa. One man, Um homem, huge impact. um impacto enorme. Martin Luther Martinho Lutero stared Rome in the eyes, olhou de frente nos olhos de Roma and the Reformation pushed forward. e a reforma avançou. One man. Um homem. Look what God did with one man. E vejam que Deus fez apenas com um homem. We think about Jan Hus. Pensamos em John Hus. Now, he looked Rome in the face, Ele olhou também na cara de Roma. and Rome burnt him at the stake. E Roma queimou na estaca, na But fogueira. before that, Mas antes disso, John Wycliffe had done the same thing. John Wycliffe. John Wycliffe também tinha feito a mesma coisa. He was burned as well. E também foi queimado. His ashes dumped into the Severn River. As suas portanto, cinzas deitadas num rio. But that burned martyr, John Wycliffe, Mas aquele mártir queimado, John Wycliffe, his influence affected John Huss. a sua influência influenciou também John Hus. Huss's influence is still being felt today. E a influência de John Hus ainda hoje é sentida. They could burn the man, Eles puderam queimar o homem, but they couldn't burn his influence. mas não puderam queimar a sua It influência. just takes a small spark, É apenas necessário uma pequena faísca. and a great fire can burn. E isso pode dar origem a um grande incêndio, um grande fogo. Consider the influence of people in the Bible. Considerem a influência das pessoas na Bíblia. There was a little slave girl, Uma pequena jovem menina escrava made a suggestion one day. fez um dia uma sugestão. If my master would see the prophet, he would be healed. Se o meu senhor pudesse ver o profeta, ele seria curado. She didn't even tell her master. Ela nem sequer disse ao seu senhor. She told somebody else. Ela disse a outra pessoa. And the word spread. E a palavra espalhou-se. And Naaman was healed when he went into the river Jordan. E Naamã foi curado quando foi ao Rio Jordão. mergulhou no David Rio was a Jordão. shepherd boy. David era um pequeno pastor. He had a strip of leather and 5 little stones. Tinha uma funda de pedra e de pele, em 5 pedras. By the time he was done, the giant had fallen. E quando ele terminou, um gigante tinha caído. Israel was victorious. Israel era vitoriosa. Saiu vitorioso. 4 lepers went and told about the fleeing Syrian army. 4 leprosos foram e contaram acerca do exército sírio em fuga. And a city was saved. E uma cidade foi salva. If we'll just do the little we can, Se nós fizermos o pequeno pouco que nós conseguimos fazer, God will multiply our efforts. Deus irá multiplicar os nossos esforços. Thousands of people were gathered in the heat of the day. Milhares de pessoas juntaram-se no calor do dia. Nothing to eat. Nada para comer. They'd been listening to Jesus teaching all day long. Tinham estado a ouvir Jesus a falar o dia todo. Where would they find food? Onde é que elas iam encontrar comida? Small boy said, all I've got is 5 loaves and 2 fish. Um pequeno rapaz disse, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. But if that will help, Mas se isso ajudar, you're welcome to it. então podem ficar com isso. It wasn't much. Não era muito, But with the blessing of Jesus, mas com a bênção de Jesus, it was enough to feed a crowd of thousands. foi suficiente para alimentar uma multidão de So milhares. much so they had food left over at the end. E tanto assim que realmente sobrou até comida no final. If we do ours, God can multiply our work.
Se nós fizermos a nossa parte, Deus pode multiplicar realmente o nosso esforço. Because it's time to wake up Europe. Porque é tempo de acordar a Europa. You know it's going to happen. Sabem o que vai acontecer? We don't know how. Não sabemos como. We know it will not happen without consecrated people rising up and busying themselves in the work of God. Sabemos, no entanto, que não vai acontecer até que pessoas consagradas se ocupem, se levantem e se ocupem da obra de Deus. If the task looks big, Se a tarefa parece grande, we know that God is bigger. sabemos que Deus é maior. If the task is great, Se a tarefa é grandiosa, we know that God is greater. sabemos que Deus é mais grandioso ainda. God has promised us in the everlasting gospel Deus prometeu-nos no Evangelho Eterno that the three angels' messages will go to every nation and kindred and tongue and people. que as mensagens dos 3 anos irão até toda a tribo, nação, povo, língua. And that angel flying in the midst of heaven, E aquele anjo voando no meio do céu that represents a messenger. representa um mensageiro. God's messenger in these last days, E o mensageiro de Deus nos últimos dias it's you and me. és tu e eu. Will we be mute messengers? Será que seremos mensageiros Or mudos? will we cry aloud and spare not? Ou será que clamaremos alto? And lift up the trumpet and loud let it ring? E será que levantaremos a trombeta bem alto e soaremos bem alto o som? That Jesus is coming again. Que Jesus realmente vai voltar em breve. There's much I want to share with you. Há muito que eu quero partilhar convosco. If we will make ourselves available to God, Se nós nos tornarmos disponíveis para Deus, God will do great things. Deus fará grandes coisas. I must tell you about an elderly gentleman who was once one of my church members. Tenho de vos falar de um homem idoso que um dia foi membro de uma das minhas igrejas. He heard a sermon one day. Ele um dia ouviu um sermão. Pray for a divine appointment. Orem para um compromisso divino. Pray that God will give you an opportunity to share Jesus with somebody. Orem para que Deus vos dê a oportunidade de partilharem Jesus com alguém. Now, I'd like to tell you he heard that sermon from me, Eu gostaria de vos dizer que ele ouviu esse sermão da minha parte. but he didn't. Mas não foi isso. It was after I had left the church. Já foi depois de eu ter deixado aquela igreja. Wait, after I had moved on to another assignment. Depois de eu ter ido para outra missão. John Bradshaw said he left the church. Sim, o pastor João Bradshaw acabou de dizer que deixou a igreja. Que não é isso. I didn't leave the church. Ele não deixou a igreja. So he said to himself, E ele disse para ele próprio, maybe I should try that. talvez eu devesse tentar isto. He said, I'm almost 90 years old. Já tenho quase 90 anos de idade. I can't see. Não consigo ver. If God can use me, Se Deus me pode usar a mim, let him use me. Ele que me use. He prayed, God, I'm looking for one of those divine appointments. E ele orou, Senhor, eu quero que realmente tu me des uma missão divina. The next day, No dia seguinte, desculpem, o what did I say? que é que eu disse? The next day, No dia seguinte, telephone rang. o telefone tocou. It was his sister. Era a sua irmã. Brother, she said, Irmão, disse ela, I have a friend. tenho um amigo, She does not see, ela não vê. but she told me she wants to study and understand the prophecies of Daniel and Revelation. Mas ela disse-me que quer estudar e compreender as profecias de Daniel and Revelation. Daniel e Apocalipse, desculpa. I know you don't see, Eu sei que tu não vês, não és capaz de ver, and you understand Daniel and Revelation. e que tu entendes Daniel e Apocalipse, Maybe you can help. talvez possas ajudar. To this day, he is over the telephone studying the Bible with the lady his sister told him about. E ainda hoje ele estuda a Bíblia pelo telefone com aquela senhora que a irmã falou. And leading her to an understanding of the truth for these times. E está a conduzi-la ao conhecimento da verdade para estes últimos dias. Do we know who we serve? Será que nós sabemos a quem servimos? We serve the resurrection and the life. Nós servimos à ressurreição e à vida. Jesus is able to raise the dead. Jesus é capaz de ressuscitar os mortos. He stood at a tomb one day. He said, Lazarus, come forth. Ele uma vez estava à porta de um túmulo e disse, Lázaro, sai para fora. We raise tomatoes at our homes. Nós cultivamos tomates em casa. We should be raising Lazarus. Porque aqui há um trocadilho de levantar com cultivar. Portanto, We can stand before the great cities of Europe. nós devíamos ressuscitar Lázaro e devíamos também ressuscitar grandes cidades da Europa. We can say, Bucharest, come forth. Podíamos dizer, Bucareste, sai para fora. Copenhagen, come forth. Copenhaga, sai para fora. Zagreb, come forth. Zagreb, sai para fora. Hamburg, Frankfurt, München, come forth. Hamburgo, Frankfurt, Munique, saiam para fora. Paris, Marseille, come forth. Paris, Marselha, sai para fora. God is in the miracle working business. Deus está no negócio de fazer milagres. Time to wake up Europe? É tempo de acordar a Europa. I read that for the first time. Eu li isso pela primeira vez. I said, thank God.
E eu disse, graças a Deus. Really? Time to wake up Europe? A sério? Tempo de acordar a Europa? If not now, then when? Se não for agora, então quando? If not us, then who? Se não formos nós, então quem? I'm not talking about pride here, Eu não estou a falar de orgulho aqui. but making ourselves available to God Mas sim de tornarmos, pormos à disposição da so de Deus. that God can work in us, Para que Deus possa trabalhar em nós. both to will and to do for His good pleasure. Tanto o querer e o efetuar de acordo com a sua boa vontade. We've read the end of the story. Nós lemos o final da história. We know that the redeemed will be in the new earth. Sabemos que os redimidos estarão na nova terra. The saved will be in heaven for 1,000 years. Os salvos estarão no céu por 1000 anos. The 144,000 will be ready to meet Jesus when He comes Os back. 144 mil estarão prontos para encontrar-se com Jesus quando Ele voltar. Sealed with the seal of God. Selados com o selo de Deus. The gospel will go to the world. O Evangelho será pregado a todo o mundo. And I want you to notice Revelation 18 verse 1 with me. E eu quero que reparem em Apocalipse 18:1. 18:1. The message of the fourth angel. A mensagem do quarto anjo. After these things I saw another angel come down from heaven. Desculpem. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder. Having great power. Tinha grande poder, desculpem. This is a messenger now with a heavenly message that is powerful. É um mensageiro que tem uma mensagem do céu poderosa. And the Bible says E a Bíblia diz, the earth was lightened with His glory. e a terra foi iluminada com a sua glória. Now that's where it is for us. E aqui é que está para nós. The world is going to be lit up with a manifestation of the character of O Christ. mundo será iluminado com uma manifestação do caráter de Cristo. We are not going to argue people into the baptistry. Nós não vamos convencer e dialogar, discutir com as pessoas para levá-las ao batismo. It isn't enough for our doctrines only to affect the world. Apenas as nossas doutrinas não servem para mudar o mundo. But God wants us to demonstrate in our lives what the gospel can do in a life. Mas Deus quer que nós demonstremos nas nossas vidas aquilo que o Evangelho pode fazer nas nossas vidas. God is looking for us to do a certain work, Deus está à espera que nós façamos um determinado trabalho. but also to us to be a certain people. Mas nós também está à espera que nós sejamos um determinado povo. If we can be faithful, we can be usable. Se nós pudermos ser fiéis, então poderemos ser usados por Deus. One day, God spoke through a donkey. Um dia Deus falou através de um burro. Why did He speak through a donkey? Por que é que Ele falou através de um burro? Because that's who He had available. Porque era aquilo que estava disponível. And the donkey didn't offer any resistance. E o burro não ofereceu resistência. Now, ladies and gentlemen, please forgive me for making this analogy. Senhoras e senhores, perdoem-me por fazer esta analogia. But if God can speak through a donkey, Mas se Deus pode falar através de um burro, I'm confident He can speak through you. estou certo que também poderá falar através de vocês. And me too, for that matter. E também de mim, através de mim. If we'll learn to cooperate with God and not Se resist, nós aprendemos a cooperar com Deus e não resistir, God will speak through us Deus irá falar através de nós and God will shine through us. e Deus irá brilhar em nós, através de nós. I read a story the other day. No outro dia li uma história I felt sorry for this married couple. e eu senti pena deste jovem casal. I felt really sorry for the Casal, desculpa. I felt really sorry for the husband. E realmente tive até muita pena do marido. The lady was going to the hospital to have a baby. A senhora estava a caminho do hospital para ter um bebê. She said, I don't want to take my wedding ring to the hospital. Eu quero tirar a minha aliança para não levar para o hospital. I'll leave it here at the house. Vou deixá-la aqui em casa, Of course, it's valuable, porque era valiosa. so I'll hide it. Portanto, vou escondê-la. She went into the closet. E entrou portanto, no roupeiro. She found a little jewelry display box owned by her husband. E ela encontrou uma caixa de joias, portanto, que era do marido. I'll put it there. Vou guardá-la ali. She opened up the box. Abriu a caixa, She pulled out a little thing. tirou uma coisa sem importância She put it behind the thing e escondeu a joia, a aliança por trás dessa coisa. and put the display with the rings back over the top of it. E colocou, portanto, a tampa com os anéis por cima. And she went to the hospital. E foi para o hospital. Several days later, she was home. Alguns dias mais tarde voltou a casa. Oh, of course, she wanted to put on her wedding ring. E claro que ela queria voltar a pôr a aliança. She went to the closet. Foi ao roupeiro She couldn't find the box. e não conseguia encontrar a caixa. That's okay, my husband will know where it is. Está tudo bem. Eu certo que o meu marido sabe onde é que ela guardou. Onde é que ela está. Honey, she said. Querido, disse ela. That was the last time, for a while, she called him honey. E foi a última vez que durante algum tempo que ela lhe chamou querido. Where's the box? Onde está a caixa? What box? Que caixa? The box in the closet. A caixa no roupeiro. Which box in the closet? Que caixa no roupeiro? That little display box with the jewelry in it. Aquela caixa pequenina para mostrar as joias. Oh, he said, I've got such good news for you. Eu tenho então muito boas notícias para ti. While you were in the hospital, Enquanto estavas no hospital, I had a yard sale. eu fiz uma venda de quintal, de garagem, como nós podemos dizer. Pronto. I sold it Vendi essa caixa for $10. por $10, portanto 8 euros. €8. 8 euros.
The wedding ring E essa aliança was worth 17,500 euros. valia 17.500 euros. The husband sold it O marido vendeu-a for $10. por 10 dólares, por 8 euros. And the woman who bought it, E a mulher que comprou essa caixa, the box, didn't even know she was buying an expensive wedding ring. nem sequer sabia que estava a comprar uma aliança de casamento valiosíssima. She probably still does not know E provavelmente nem sequer ainda hoje sabe, because it's hidden behind that little thing that all the other rings sit on. porque está escondida por trás de uma tampa que tem vários anéis lá expostos. She's got a €17,500 ring in her possession. Ela está na posse de uma aliança que vale 17.500 euros. And she thinks it's worth $10. E ela pensa que vale 10 dólares, 8 euros. We can't make that same mistake, can we? Não podemos cometer o mesmo erro, pois não? We've got the Word of God in our possession. Temos a palavra de Deus na nossa posse. It's worth far more than 17,500 euros. E vale muito mais do que 17.500 euros. It's worth as much as the blood of Jesus. Vale tanto quanto o sangue de Jesus. How can we hide it? How can we keep it to ourselves? Como é que nós podemos guardá-la só para nós próprios, escondê-la? And how can we think small? E como é que nós podemos pensar em pequeno? We got to Pequeno. think big, man. Temos que pensar em grande. In fact, it's time to wake up the world. Na verdade, é a altura de acordar ao mundo. Let's pray these prayers. God, give us Europe. Vamos orar estas orações. Senhor, dá-nos a Europa. Give us the nation of Slovakia. Dá-nos a nação da Eslováquia. Give us the Czech Republic. Dá-nos a República Checa. Give us Germany. Dá-nos a Alemanha. Don't look at the problems today. Não olhem para os problemas hoje. Look at what you know God is going to do. Olhem para aquilo que sabem que Deus vai fazer. The battle has been won already. A batalha já está a ser ganha. We can work with God now and watch while He does His great work. Podemos trabalhar com Deus e olhar e ver enquanto Deus faz a sua grande obra. God's looking for a John Knox tonight, Deus está à procura esta noite de um John Knox. and this isn't optional. E isto não é opcional. He's looking for a Luther, Está à procura de um Lutero. looking for a David. Está à procura de um David. Maybe he's looking for a Melanchthon. Talvez esteja à procura de um Melanchthon. Don't get me wrong now. Não me interpretem mal. I'm not saying that you have to preach to a stadium full of people. Não estou a dizer que tenho que pregar para um estádio cheio de pessoas. If it was only Luther and Huss and Calvin and the luminaries, Se fosse apenas Lutero, Hus, Calvino e outros iluminados, the Reformation would have gone nowhere. a reforma não tinha chegado a lado nenhum. These great workers for God were able to stand on the shoulders of a humble men and women of faith. Estes grandes homens puderam apoiar-se no trabalho de outros homens, muitos homens e mulheres de fé. Men and women who lived dedicated lives. Homens e mulheres que viveram vidas dedicadas. Men and women who stood in the gap. Homens e mulheres que se taparam a brecha. Men and women who humbly went about their daily lives. Homens e mulheres que humildemente viviam as suas vidas diariamente. Willing to be used by Jesus. E com vontade de serem usados por Jesus. Friend, will you be willing to be used by Jesus Amigo, será today? que está na disposição também de ser usado por Jesus esta noite? I know you may think that I'm preaching to the choir tonight. Talvez pensem que estou a pregar, portanto, a pessoas já sabem tudo. I make no such assumption. Mas eu não faço essa assunção, não assumo isso. It's time to pound the ground, É a altura de martelar o chão. to invest everything that we are in the work of evangelism. Investir tudo aquilo que nós somos no trabalho do evangelismo. To tell God, no reservations. De dizer a Deus, sem reservas, I'm ready to be your man, your woman. estou pronto a ser o teu trabalhador, a tua trabalhadora. I will speak if you want me to speak. Eu irei falar se tu quiseres que eu fale. Go where you want me to go. Irei onde tu queres que eu vá. I'm ready, Lord, to see you make a big impact Eu estou pronto, Senhor, a ver-te te causar um grande impacto. in my town, Na minha cidade. in my city, Na minha cidade. in my nation, Na minha nação. here in my continent. Aqui no meu continente. Time to wake up Europe. É a hora de acordar a Europa. Not simply a hope, Não simplesmente uma esperança. not a pipe dream, Não apenas um sonho longínquo. a reality. Uma realidade. God is in the process now of doing that very work. Deus está neste momento no processo de concluir essa tarefa. And He wants you to be part of what He's doing. E quer que sejas parte daquilo que Ele está a fazer. Pray with me, please. Orem comigo esta Our noite. Father in heaven, Pai nosso que estás no céu. we thank you tonight for the privilege we have Agradecemos esta noite pelo privilégio que temos. of knowing you and serving you. De te conhecer e de servir. Yes, there are giants in the land, Sim, Senhor, há gigantes na terra. but you have slain the giants before tonight and you'll do it again. Mas mataste já muitos gigantes antes desta noite e farás também isso no futuro. Yes, the task is big, Sim, Senhor, a tarefa é grande. but you are the God of big things. Mas Tu és o Deus das coisas grandes. We hold the arrows in our hand tonight, Esta noite, Senhor, temos as flechas na nossa mão. and now we pound the ground.
E agora, Senhor, atingimos o chão. Oh Lord, we strike the ground again and again and again. Senhor, ferimos o chão vez após vez após vez. And we plead with you tonight. E, Senhor, imploramos a Ti esta. Lord, let the everlasting gospel sweep through this continent Senhor, que o Evangelho Eterno varra este continente. in a way that we have never seen before. De uma forma que nós ainda não vimos até agora. Finish your work. Conclui, Senhor, a Tua obra. Take us all home to be with you. Leva-nos, Senhor, para o lar para estarmos contigo. Lord, if you will, Senhor, se quiseres, use us. usa-nos, Senhor. Friend, are you willing to ask Jesus tonight to use you in some way? Amigo, está disposto a pedir a Deus que o use esta noite de alguma forma? In some great way? De uma forma grandiosa? Even if he calls you outside of your comfort zone? Mesmo que Ele o chame para fora da sua zona de conforto? Calls you to make a sacrifice that you don't want to make? O chame ou peça para fazer um sacrifício que não quer fazer? Are you willing tonight to be used of God? Está disposto esta noite a ser usado por Deus? We are praying with our heads bowed, our eyes closed. Enquanto oramos com os nossos frontes curvadas e os nossos olhos fechados, If you are willing tonight está disposto esta noite to say, here I am, send me, a dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. please raise your hand where you are. Então, por favor, levanta a sua mão onde quer que esteja Tell God. e diga a Deus. He knows your heart. Ele conhece o seu coração, But tell yourself mas tonight, diga-lhe mesmo I'm making a decision tonight. que tomei uma decisão esta noite. Thank God there are so many here tonight who are already involved heavily in the work of sharing Jesus. Graças a Deus, porque já há aqui muitos esta noite que estão envolvidos fortemente no trabalho de proclamar a Jesus. But Lord, what more can we do? Mas, Senhor, o que mais nós podemos fazer? Who else can we reach? Quem mais que nós podemos alcançar, Senhor? What other opportunity is there to effectively share Jesus? Que outras oportunidades há aí realmente disponíveis para proclamar a Jesus? Show us, Lord, Mostra-nos, Senhor, and use us for your glory. e usa-nos para a Tua glória. Because it's time to wake up Europe. Porque é hora, Senhor, de acordar a Europa. We pray in Jesus' name. Te pedimos em oração em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém.